Olá, pessoal. Eu sou Marcelo Spaldi, professor, escritor, pós-doutor em escrita criativa, e esse é o canal Formação de Escritores. Hoje nós estamos aqui com a Marina Macambira. A Marina é nossa aluna desde antes da pandemia, né, Marina? Fez nossa oficina online, está fazendo agora a formação de escritores. Mas o mais importante é que a Marina, desde 82, trabalha com bibliotecas, é formada em biblioteconomia pela USP, né, Marina? Pela USP. Então, a gente quer conversar um pouquinho sobre as bibliotecas, né? Afinal de contas, esse mercado editorial mudou tanto, os e-books avançaram tanto, as crianças, adolescentes e adultos também estão sempre presos com os celulares. Para que servem as bibliotecas, Marina? Tudo bom? Vamos começar, antes de responder a pergunta, se apresentando, né? E daqui a pouquinho no vídeo a gente vai então tentar responder essa pergunta, afinal de contas, para que ainda servem as bibliotecas? Então, boa noite, né? Antes de mais nada, pessoal. Quando eu entrei no curso de biblioteconomia em 1979, os professores diziam: a biblioteca não é mais só empréstimo de livros para serem emprestados. E eu, que tinha crescido numa cidade do interior sem biblioteca pública e sem livraria, pensava: nossa, mas se fosse só isso já estava bom, né? Mas, de fato, não é só isso, e atualmente nem pode mais ser só isso, né? Porque agora livros quase de graça, são muito baratos, a gente até que encontra, né? A partir de um determinado nível socioeconômico, pelo menos, né? Quem tem acesso à internet, boa. Tá? Biblioteca também é espaço de convivência, espaço de encontro. Biblioteca também são serviços os mais variados possíveis que se prestam para uma comunidade, né? Biblioteca Deixa é eu, principalmente encontro de gente, né? mas deixa eu começar por 79. Não tinha essa informação que desde aquela época já se discutia que a biblioteca não seria só empréstimo de livros. Então, É, o que lá no começo dos anos 80, e que nem se vislumbrava nada de e-book, coisa do gênero, o que a biblioteca, além dos empréstimos, começou a fazer nessa época? é, desde muito, acredito eu, que desde muito antes disso, né, bibliotecas podem oferecer cursos, pode oferecer atividades culturais, e uma série de outras coisas. Em termos de acervo, há muito tempo que não é só livro, né? Também eu sempre trabalhei a minha vida toda com organização de filmes, acervo de filme desenvolvido em biblioteca, acervo de música, de discos, de partituras, tem tudo isso lá onde eu trabalho, que é a Escola de Comunicações e Artes. E, principalmente, a atuação do bibliotecário na orientação, né, a leitura, a busca de informações, a pesquisa, principalmente isso, mas pode ser outras coisas também, não depende. Atuar como mediador de leitura, né? Isso também se faz muito aqui no Mediador de Sul. leitura em bibliotecas públicas. Eu trabalho em biblioteca universitária, né? Desde sempre trabalhei na biblioteca da ECA, e o que a gente faz muito é orientar o processo de pesquisa das pessoas, né? E isso está cada vez mais importante, porque cada vez mais a gente tem informação circulando na internet, muitas vezes, e as pessoas nem sempre conhecem tudo que elas podem ter acesso, ou às vezes pensam que conhecem e não conhecem nem 5%, né? Então, é importante esse papel dos bibliotecários, dos bons bibliotecários, pelo menos, né? É uma coisa que eu Nesses faço. 30 anos que tu já está no ECA, mais ou menos, né? Um Mas, pouquinho mais de 30, né? Mas nesse período, percebeste alguma diminuição do interesse dos jovens ou dos alunos pelos livros ou não? sim, houve uma diminuição, né? A gente, isso em todas as bibliotecas, né, que a gente percebeu em algum momento que houve uma queda. Isso se deve a quê? À internet, né, se tornar mais fácil o acesso à informação. Mas, de uns tempos para cá, bom, quando começou a pandemia, a gente já estava observando uma reversão dessa tendência, né? As bibliotecas, aos poucos, estavam recebendo mais consultas. Nunca como era antigamente, mas já estava havendo uma recuperação. Depois veio a pandemia, fechou tudo, foi um inferno, e na volta da pandemia, assim,
Para grande surpresa da gente, a gente oferecia acesso a recursos eletrônicos para o aluno. Olha, essa tese tem PDF. Que PDF nada, não aguento mais ler PDF, eu quero impresso, porque houve isso também, um A cansaço, overdose, né, do né, uma digital. overdose de informação digital, de e-books. Né? E agora, esse ano, particularmente, está todo mundo percebendo que as bibliotecas estão mais cheias. E tem um efeito interessante. Isso não sei se acontece em todas as universidades, mas na USP acontece. Na medida em que a universidade foi aderindo a algum sistema de cotas e recebendo alunos mais pobres, tá? A gente observou uma frequência maior às bibliotecas. E isso as pessoas falam para a gente. Eu tenho que vir aqui porque em casa eu não tenho espaço para estudar. Eu não tenho um quarto só para mim, eu não tenho um computador só para mim, ou então mulheres que têm filhos, enfim, pessoas que não têm tranquilidade em casa. O espaço da biblioteca se tornou mais importante. E para as pessoas mais pobres, até o uso dos equipamentos das bibliotecas, além, obviamente, dos livros e do acesso a recursos eletrônicos. O que vai acontecer no futuro, eu ainda não sei. Mas esse espaço da biblioteca como um espaço de estudo, até um espaço de silêncio, ele segue bastante forte. Segue forte, mas mudou bastante. Não é mais só aquele espaço onde as pessoas esperam encontrar sossego para estudar, também é, mas elas estão precisando cada vez mais de espaços para conversar, para fazer reuniões remotas, para dar aulas remotas, para assistir a aulas remotas, né? Isso está acontecendo muito. E as bibliotecas, pelo menos a minha e muitas outras, não conseguiram se preparar para isso, né? A gente até sabia que isso ia acontecer, mas instituição pública é tudo muito complicado, né? Para você conseguir fazer uma reforma no espaço, comprar equipamentos melhores, é uma novela interminável, né? Então, isso é uma coisa preocupante, né? Mas é Sim, uma porque tendência. cria uma tensão, né, entre quem está lá, de repente, para estudar com mais silêncio, quem está lá para fazer uma reunião. Exato. Por sorte, a gente tem espaços, tem salas fechadas, menos do que deveria, mas tem espaços fechados, espaços que dá para conversar. Né? A maioria das bibliotecas medianas, né, já tem isso. Poderia ser melhor, né? E as pessoas pedem mais, né? Isso. Tá? Mas dá para a gente levar, né? E dá para negociar também, né, com as pessoas. Isso a gente faz bastante. É E como importante. é a renovação do acervo? Bem, a gente recebe, as bibliotecas da USP, qualquer biblioteca universitária, recebe uma verba anual para compra de livros, assinatura de periódicos, etc. Né? Isso é algo que, desde que eu trabalho em biblioteca, existe, uma verba que não pode ser desviada para outras coisas. Né? Isso é muito bom. Infelizmente, nos últimos tempos, na USP, essas verbas não têm sido muito boas. E mudanças de legislação e o processo para compra de material é extremamente burocrático. Não é só para compra de computador, de veículos, nada. Para comprar livro é muito difícil. Né? Então, atualmente, a principal fonte de atualização do acervo são as doações, né? As doações boas, né? Porque as ruins a gente não quer, e, e pesquisadores que têm verba da projeto da FAPESP, apoio da FAPESP, eles recebem uma verba para comprar livros e o que eles precisarem para usar durante a pesquisa, mas não é para eles, não é para o pesquisador, é para a instituição. Então, no final da pesquisa, eles entregam para a biblioteca. E aí vem material bastante atualizado. Nossos professores, nossos ex-alunos trazem muitos livros novos. Né? Assim, E como é que fica esse rodízio? Porque eu acredito que quando uma biblioteca não tem espaço infinito, né?
Então, Não. acaba precisando se descartar livros, existe uma outra sala em que os livros ficam fechados, como faz o disse. Cada biblioteca faz de um jeito. Não é fácil, viu, Marcelo? Tá? O ideal é a gente fazer um acompanhamento do acervo e, periodicamente, ir retirando os livros que não fazem mais sentido. Na área de humanas, isso não é tão fácil. Em áreas de tecnologia ou áreas médicas é mais fácil, né? De humanas nem tanto, porque os livros duram mais. Mas mesmo assim, há livros que eles ficam mais antigos e podem ser retirados do acervo, pode-se retirar alguns exemplares, às vezes nem todos, e para abrir espaço para os mais novos. Ocorre que esse processo é muito demorado, né? Onde eu trabalho, que é uma biblioteca, eu não sei se chega a ser grande para os padrões da USP, mas pelo menos média são 46 mil volumes de livros, né? E não tem tanta gente assim para percorrer todo esse acervo, tá? E retirar material. A gente tem um trabalho enorme para ganhar um pouquinho de espaço, né? Isso é um problema muito sério em biblioteca. Falta espaço, né? Não tem jeito. Falta espaço, falta estante, falta pessoal. É uma luta constante, né? Que a gente... Isso melhorou, piorou ou sempre foi assim? Sempre foi assim. Sempre foi assim. Tá? Em algumas melhoras, em alguns momentos, se consegue fazer alguma reforma. Agora tem esse mobiliário, que são aquelas estantes deslizantes, não sei se você já viu, uns armários que a gente roda de um lado, roda do outro. Aí eles economizam bastante espaço. Não é muito prático para quem vai usar a biblioteca, mas economiza bastante espaço. E a gente vai comprando esse tipo de material. O advento dos e-books seria algo que ajudaria, né, a diminuir o espaço com livros, mas o fato é que a gente não tem ainda no Brasil edições em e-book em quantidade suficiente. Os livros importantes que os professores precisam, que os alunos usam, a maioria a gente só encontra impresso mesmo, né? E eu não sei como é a licença também de e-book com biblioteca. Não sei se tu tem essa informação. Como é que funciona essa parte da licença? Não tem. Para a gente negociar seria. Acho que talvez bibliotecas particulares consigam, né? Mas não é só negociar, né? Você tem que ter uma estrutura, você tem que ter uma base de dados, um sistema que permita o empréstimo de e-books, né? É diferente, né? Não é a mesma coisa que o físico que vai devolver depois. Não, Aquela iniciativa do Google Books, que em algum momento foi considerada a biblioteca que o Borges tinha preconizado nos contos dele, a biblioteca infinita, ela acabou perdendo força, né? O problema do Google, eu não sei detalhes, mas foi bastante comentado quando eles começaram. O que aconteceu? Grandes bibliotecas importantes, fizeram esse acordo com o Google, e a gente sabe como é fazer acordo com grandes empresas, né? Mas não foi uma boa ideia, né? A biblioteca não tinha condições de digitalizar, o Google tinha, e as bibliotecas perderam os direitos sobre esses arquivos, né? Então, isso continua, isso existe, tem muitas bibliotecas que estão no Google, né? Toda biblioteca praticamente digitaliza material que pode digitalizar, né? A gente, na ECA, digitaliza manuscritos, principalmente de partituras, ou que estão em domínio público, ou que a gente recebeu autorização do detentor dos direitos. Agora, veja, você tem um livro esgotado, um livro publicado em 1980. Ele está esgotado na editora. Não tem mais nenhum exemplar para comprar. Você não consegue simplesmente digitalizar esse livro. Não pode. Não pode. Legalmente não pode. É que no começo do Google Books ali, isso não era tão claro. Então, o entendimento foi que, como o livro ele é da biblioteca, poderia o Google digitalizar aquele exemplar e disponibilizar na internet como se eu estivesse disponibilizando aquele exemplar. Mas, claro que as editoras, com o tempo, viram que isso era um problema. Eu, quando fiz meu doutorado, eu ainda peguei a fase do Google Boa, então eu citei livros que tinha na Austrália, livros que tinha nos Estados Unidos, eu nunca ter saído de dentro de casa, fazendo só essa pesquisa via Google, né? Hoje eu percebo que ela diminuiu um pouco
em função da questão dos direitos autorais. É complicado isso, muito, muito difícil de lidar. E o que acontece, o público, principalmente as pessoas mais jovens, mas não só, não tem essa noção. Tá? Como você encontra de tudo na internet hoje, ilegal, pirata, as pessoas não entendem que a gente não pode. Né? Uhum. Então, às vezes, a gente tem que explicar, eu não posso digitalizar isso para você. Mas por quê? Porque Isso que é a cópia, né? A famosa cultura do xerox nas universidades. Mas no começo falaste que veio de uma universidade, que veio de uma cidade que não tinha biblioteca, nem livraria. Primeiro, qual é a cidade? Sorocaba. Aqui no interior de hoje São tem, Paulo, né? Uma cidade média. E pertíssimo de São Paulo, né? 1h30 de carro, mais ou menos, né? Mas eu não nasci lá, eu fui para lá com uns 5 anos, mais ou menos, né? E não, eu gostava muito de ler, eu lia demais. Eu falo que eu nunca parei de ler desde que eu aprendi. Eu emendo um livro no outro, né? Não paro nunca. E, por sorte, tinha livros em casa, mas nunca era suficiente para minha fúria leitora. Por sorte, tinha a biblioteca da escola que eu estudava, que era uma escola estadual, mas tinha uma professora inteligente que comprava livros para a biblioteca. E era uma biblioteca assim, fraquinha, né? A gente não tinha acesso direto aos livros, mas dava para pegar emprestado. Eu li todo o Érico Veríssimo na biblioteca da Mas escola. a cidade e não tinha nem biblioteca nem livraria. Que a pergunta que eu vou te Nem fazer é essa. biblioteca, nem livraria. Mas é que hoje muitas cidades do Brasil não têm livrarias. Acredito que mais cidades têm biblioteca do que livrarias, mas muitas também não têm bibliotecas ou ela está fechada. As Muitas escolas bibliotecas também estão fecharam. fechadas. Nos últimos anos, eu até vi isso, acabei esquecendo, mas nos últimos anos fecharam 1.600, fechou uma quantidade muito grande de bibliotecas, né, públicas. Por quê? Biblioteca não é barato, né, Marcelo? Tá? E biblioteca é algo que o poder público tende a achar que não precisa mais, né? Porque está tudo na internet. Né? Não importa que, primeiro, não está tudo na internet. Segundo, não é só isso. Né? A biblioteca é um espaço de convivência, é algo diferente. Mas custa caro e tem esse mito que está tudo na internet, então muitas bibliotecas fecharam nos últimos anos, o que é uma pena, né? É uma coisa muito triste de se constatar. Né? Essa que era a questão, porque a gente, às vezes, que tem tanto acesso a livro, livraria, biblioteca, não se dá conta do que é uma sociedade sem acesso ao livro ou sem bibliotecas disponíveis. Não é. Né? Eu estava dando uma lida recentemente num livro muito interessante de um sociólogo estadunidense, dá para ver, acho que está ao contrário, né? É um livro que se chama Palaces for the People. Tá? Tem um subtítulo em inglês que eu não vou me arriscar a falar, depois eu coloco no YouTube o link. O autor se chama Eric Klinenberg. Essa expressão Palaces for the People, ele tirou de uma designação usada por um filantropo estadunidense, um tal de Andrew Carnegie, que era um milionário, um cara riquíssimo, mas que ajudou a construir bibliotecas. Ele construiu mais de 2.000 bibliotecas nos Estados Unidos, Canadá e outros países de língua inglesa. E ele chamava de Palaces for the People. Palácios do povo são as bibliotecas. Exato. E esse autor, o Klinenberg, ele defende nesse livro a ideia de que bibliotecas, parques, praças de esporte, esses equipamentos urbanos que ele chama de infraestrutura social, são fundamentais na sociedade de hoje para manutenção da democracia, tá? Para com combate à desigualdade e outras mazelas da sociedade contemporânea. A gente sabe, né? Tudo que acontece. De que época é o autor? De que época? Não, de que época é? É contemporâneo. Tá? Esse livro é de 2000, se não me engano. Né? E ele
afirma, por que isso acontece? Porque são espaços que propiciam a socialização e a criação e manutenção de laços sociais. Ele começou a escrever esse livro pesquisando as taxas de mortalidade na cidade de Chicago após uma grande onda de calor que ocorreu em meados da década de 90. Morreu muita gente. Morreram principalmente pessoas pobres, que não tinham ar-condicionado, pessoas idosas, mais frágeis, e pessoas que moravam sozinhas. Porque você está sozinho e não tem ninguém para olhar para você que está passando mal, para te orientar, para te levar para um hospital. E ele só não entendeu por que no bairro X morreu mais gente que no bairro Y, que eram iguais, bairro de gente pobre, imigrante, cheio de violência. Né? Por quê? E ele não achava dados. Aí ele saiu andar nos bairros. E ele observou que no bairro onde morreu menos gente, tinha mais esse tipo de equipamento. Bibliotecas, praças de esporte, parques. Né? Por quê? A pessoa que estava sozinha, ela tinha condição, pobre e sozinho, ela tinha condição de sair e ir num outro lugar, onde ela teria acesso a lazer, diversão e socialização. Aí você imagine, a velhinha que morava sozinha fica uma semana sem aparecer na aula de tricô lá na biblioteca ou na igreja, alguém vai passar na casa dela, né? E, de fato, morreu muito menos gente, né? Então, esse livro é muito gostoso de ler, porque ele vai contando... Mostra a capa de novo, Marina. Mostra a capa de novo, que estava aparecendo certinho, sim. Aparece talvez... Não tá invertido? Não, na tela não aparece invertido. Palaces for the People. É muito interessante. Acho que não foi traduzido, mas se compra pela Amazon baratinho, é uma edição de bolso. Né? Ótimo. E é interessante... Oi. Posso falar? Pode falar. E é curioso, né? Ele desenvolve bastante essa ideia, essa pesquisa. E eu lembrei de uma amiga minha, bibliotecária também, que mora em Chicago, e ela comenta que sempre que tem onda de calor em Chicago, a prefeitura mantém abertos os prédios públicos, né, para as pessoas terem um lugar para ir. Refrescarem, né? Exatamente. Né? E um exemplo bem claro e bem recente, latino-americano, dessa questão, o quanto bibliotecas e outros equipamentos são importantes, né? Aconteceu em Medellín, Colômbia. Depois de muitos anos de violência de guerrilha, violência do Estado, e Pablo Escobar, imagine isso numa cidade, né? Eles precisavam recuperar essa cidade para as pessoas, recuperar a imagem da cidade para as pessoas. E uma das estratégias foi abrir grandes bibliotecas, que eles chamaram de bibliotecas parque, em zonas deterioradas, em zonas pobres, em zonas que tinham sofrido muita violência. Tá? Bibliotecas grandes, com muitos serviços, além do empréstimo de livro, bibliotecas com um projeto arquitetônico bonito e integradas na natureza, por isso que eles chamaram de bibliotecas parque, tá? Que era, inclusive, uma forma de dizer, olha, o Estado está aqui. Tá? Então, isso é um exemplo muito claro. Quais são os serviços que a biblioteca tem, fora o empréstimo de livros? Oi? Que serviços? Quando tu fala em serviços das bibliotecas, dá um exemplo para as pessoas que não... Essas grandes bibliotecas públicas, normalmente, elas oferecem palestras, mostras de filmes, cursos. Isso é muito comum em grandes bibliotecas públicas. Por exemplo, nos Estados Unidos, é muito comum as pessoas fazerem, na Europa também, curso de línguas. Essas bibliotecas são abertas para imigrantes aprenderem a língua, né? E diversos outros tipos de cursos que a biblioteca, naturalmente, não só com os recursos da biblioteca, tem que contratar, tem que ter dinheiro, né? Não é uma coisa que é de graça. E isso acaba sendo bastante importante para atrair a população e manter a frequência a essas bibliotecas, né? Eu me lembro de uma biblioteca parque no Rio de Janeiro, em Manguinhos, que eles davam apoio para um corpo de balé na comunidade lá perto deles, né? Nós temos bibliotecas parque no Rio de Janeiro
E em São Paulo, eu não sei em outros estados, eu acabei não pesquisando. No Rio de Janeiro tiveram problemas, que ficaram fechadas por um período, agora eu acho que reabriram, né? Que são bibliotecas com essa característica, com essas características, grandes bibliotecas que investem muito em eventos, cursos, palestras, mostras de filmes, tudo bastante variado, né? E com uma Perfeito. arquitetura bonita, Muito interessante. bem, é um assunto que nós, escritores, às vezes estamos afastados das bibliotecas, né? Até alguns por uma questão até social, a gente percebe que É, a biblioteca acaba sendo mais acessada por pessoas que não têm esse acesso ao livro, não vão lá comprar o livro, exato, não tem o Kindle, não tem o hábito. Mas exato. acho que para fechar, Marina, quando a gente, quem gosta de escrever, quem publica livros, né? Como é que funciona a doação de livro para a biblioteca? É melhor conversar com o bibliotecário antes para saber se aquele livro É, tem saída? é melhor conversar, tá? Observar, entrar, acessar o site da biblioteca, se tiver. Grandes bibliotecas públicas e bibliotecas universitárias têm normalmente um site com as instruções. E assim, primeira coisa, a gente precisa se adequar ao perfil da biblioteca. Não adianta eu ir até uma biblioteca universitária para tentar doar livros. De livros didáticos para outro nível. Não vai, né? Não adianta eu querer doar um acervo de ficção numa biblioteca de matemática. A biblioteca não vai querer. Tá? E o contrário também, né? Morreu meu tio que tinha muito livro em alemão, que ele era alemão, eu vou levar na biblioteca de bairro, a biblioteca não vai aceitar, né? Porque não é para o público dessa biblioteca. Toda biblioteca faz seleção de material de acordo com seu perfil. Outra coisa, bibliotecas não aceitam livro em muito mau estado. Se está usadinho, tem um rasguinho aqui a colar, ok. Mas livro todo despencado, não. Porque o gasto que você tem em mandar encadernar esse livro pode superar o gasto de comprar um exemplar, né? Então é complicado. Eu falo sempre que como você vai doar roupa? Você vai doar roupas usadas ali para a igreja, para o pessoal que passou por uma questão qualquer, você não vai doar roupa suja, nem rasgada, nem faltando botão, né? Escolhe o melhorzinho, prega o botãozinho para não dar trabalho para as tias lá da igreja depois fazerem isso. É a mesma coisa na biblioteca. Se você quer que os seus livros tenham um destino mais interessante, sejam usados por outras pessoas, gratuitamente, você vai ter um trabalhinho. A maioria das bibliotecas pede para você fazer uma lista. Doação não é de graça, custa caro, né? É trabalho de funcionário, é tempo, é espaço, né? Então é Que a isso. gente Mas não a se dá maioria. conta, né? É esse mundo dos átomos. A gente tem a pessoa, tem o espaço que ocupa na prateleira, é isso mesmo. Marina, Você quer um muito dia? Oi, obrigado. Passa teu acabou. contato para quem quiser escrever, para quem quiser mandar alguma mensagem, alguma pergunta, ou tá aí pela USP quer te conhecer. Você quer o meu contato, o e-mail? Pode ser? Ou o Instagram, não sei o que tu usa mais. Pode ser e-mail, marina.macambira, meu nome e sobrenome, @gmail.com. E no Instagram é @marinamacambira, Que tá o sem nomezinho ali espaço. na Né? frente da Marina, vai ser fácil de localizar, então. Exato. Tá bom? Obrigado, Marina. Vamos lá. Então, a gente se Eu, vê no curso, né? E o pessoal que não sabe, a gente está aqui no curso de formação de escritores, ali na cabeça da Marina, o endereço do site. Não uhum, deixem, claro, de curtir o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal. E a gente uhum. volta toda terça-feira com vídeo gravado, quase toda quinta com uma live aqui no canal também. Obrigado, Marina. Obrigado, pessoal. É um curso excelente, eu estou gostando muito. Tchau, Que obrigada. bom. Obrigado. Tchau. Tchau.